Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 25 de julho de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será o rebelde Israel. A nossa lição de hoje está baseada no livro de Oséias. Quando olhamos para esse livro, percebemos uma história um tanto quanto difícil, principalmente se nos colocarmos no lugar do profeta. O Senhor Deus se apresenta a ele e revela ao profeta Oséias que ele teria a oportunidade de entender um pouco melhor aquilo que era o relacionamento dele, de Deus, com o seu povo, Israel. Israel, durante todas as gerações que haviam se passado até aquele presente momento, havia sido infiel ao Senhor. Vez após vez, o Senhor Deus tinha levantado profetas, trazido algumas experiências para eles, algumas difíceis, outras melhores. O próprio Deus chega a mencionar que houve momentos em que ele ofereceu ao povo as suas bênçãos, pensando, se eu abençoar o meu povo, eles vão se lembrar que sou eu quem os abençoo. Mas eles acabaram se esquecendo de Deus e adorando a todo tipo de divindades pagãs. Deus então disse, bom, quem sabe se eu retirar as bênçãos que eu dei, eles vão se lembrar de mim e perceber que não podem alcançar coisas boas senão através da minha presença. Mas agora, mesmo enquanto estavam vivendo uma situação difícil, invasão de países vizinhos, fome, escassez, miséria, morte, enfim, situações realmente complexas dentro do país, ainda assim, ao invés de se voltarem para o Senhor, eles acabavam procurando os próprios deuses estrangeiros. Ocasiões em que, por exemplo, inimigos estrangeiros os atacavam e ao invés de buscar a Deus o Senhor, eles buscavam os deuses dessas nações que os atacaram, pensando que esses deuses eram mais fortes do que o Deus Israel. Outras ocasiões em que eles chegaram até mesmo a conquistar países estrangeiros e simplesmente trouxeram os deuses desses povos conquistados para poderem ser adorados em Israel. Situações que, humanamente falando, não tem explicação. E Deus agora vai dizendo para o profeta Oséias, tudo que eu podia fazer para tentar chamar a atenção do meu povo eu fiz. Mas eles estão como que cegos diante da rebeldia, da rebelião que eles têm tido. Diante de uma situação como essa, o Senhor Deus queria que o seu povo tivesse uma noção de como ele, Deus, se sente diante desse tipo de comportamento. Uma coisa é fato, quando olhamos para a Bíblia, nós às vezes nos esquecemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós seres humanos, às vezes ficamos irritados, chateados, ficamos tristes, nos sentimos magoados e nos entristecemos profundamente quando somos rejeitados por pessoas que amamos. E nos esquecemos que o Senhor Deus também tem sentimentos. Ele também fica triste diante das circunstâncias. E agora, através de uma situação que Oséias viveria, o Senhor Deus daria uma espécie de parábola para o povo de Israel sobre o que estava acontecendo no relacionamento entre Deus e o seu povo. Nessa perspectiva, o Senhor Deus vai chamar Oséias e vai pedir que ele se case com uma mulher chamada Gomer. E ele tem filhos com essa mulher. Existem algumas partes do texto que são um pouco mais complexas de serem compreendidas, mas o fato é que sabemos é que Oséias se casa com essa mulher, pouco tempo depois da lua de mel, ela vai embora e começa uma vida de prostituição. Oséias fica profundamente chateado com isso. Imagina o tipo de diálogo que ele deve ter tido com Deus, dizendo, Senhor, o Senhor mandou eu casar com essa mulher, agora olha o que ela fez. Me abandonou e está vivendo uma vida de prostituição. E Deus disse, vai lá e chama ela de volta. Insista com ela porque ela não vai querer voltar. E ele vai e insiste, ela volta com ele para casa. Depois acaba indo embora de novo para a prostituição. E essa situação acaba se repetindo várias vezes. Ela tem filhos que não são do profeta Oséias. E Deus diz, cria os filhos dela como se fossem seus. E em determinado momento ela vai embora de casa e num contexto de prostituição que ela está vivendo, ela acaba sendo vendida como escrava. E o Senhor Deus se apresenta para Oséias e diz, vai lá e compre-a de volta e traga de volta para casa e ame-a como sua esposa. Você pode imaginar Oséias indo até um leilão de escravos,
comprando a sua esposa de volta, trazendo-a de volta e tratando-a com muito amor e com muito carinho. E ela novamente vai embora de casa, num contexto em que ela acaba falecendo. E Deus diz agora, não chore por ela. Quando você olha para a história, claro que a história ilustra perfeitamente a experiência de Israel com Deus. No último parágrafo da nossa lição encontramos duas verdades muito preciosas. O texto vai dizer exatamente o seguinte: essa história levanta duas questões importantes sobre a nossa maneira de considerar Deus quando Ele nos leva ao arrependimento. Primeiro, arriscamos não reconhecer que Ele está atuando. Quando Israel passou por tais experiências difíceis e dolorosas, pode ter sido difícil reconhecer que seu Deus estivesse trabalhando para a sua salvação. Quando o nosso caminho está cercado de espinhos cortantes, ou quando um muro é levantado contra nós para que não entremos ou não encontremos o caminho a seguir, é Deus que está agindo. Quando nos falta o básico ou somos envergonhados, nosso Pai está por detrás disso. A verdade é que não importa o que sintamos, Deus sempre trabalha para nos conduzir ao arrependimento, porque Ele nos ama muito. Diferentemente daquilo que muitas pessoas pensam, a história, o foco da história não está naquilo que o Oséias estava enfrentando, mas na disposição do Oséias de fazer tudo que estivesse ao seu alcance para conseguir alcançar Gomer, que era o objeto do seu amor. O que podemos ter a certeza diante da maneira como o Senhor Deus lida com o ser humano, através da experiência de Deus com Oséias, é que mesmo que o seu povo esteja passando por situações probantes e difíceis que eles mesmos causaram. Israel estava vivendo no tempo de Oséias um momento terrível de opressão, como consequência de todas as escolhas equivocadas que haviam tomado. E ainda assim Deus estava trabalhando para tentar libertá-los, para tentar fazer com que eles pudessem voltar a ter aquela mesma experiência de felicidade, de se tornar cabeça e não cauda, como eles haviam experimentado no início da sua relação com Deus enquanto eram fiéis ao Senhor. Através de Oséias e Gomer, Deus estava mostrando: eu nunca abandonei vocês, apesar de vocês me abandonarem. Tudo que eu posso fazer para conseguir salvá-los, eu estou fazendo. Aliás, no caso de Oséias, ele fez tudo o que podia até o momento em que já não havia mais hipótese de fazer nada. Quando Gomer morreu. Enquanto houve vida, Deus estava trabalhando, Oséias estava trabalhando para poder trazer Gomer de novo para uma relação de amor. Da mesma forma, Deus estava trabalhando pelo seu povo. Por isso, meu querido amigo, não importa que tipo de situações você esteja vivendo, mesmo que sejam consequências de escolhas equivocadas, Deus nunca desistiu e não vai desistir de você. Olha que mensagem poderosa é essa. Uma segunda coisa que nós podemos aprender aqui dessa história. Nós corremos o risco de interpretar mal a Deus quando Ele está trabalhando. Podemos reconhecer que o Senhor está atuando, mas não gostar do que Ele faz. Quando estamos machucados ou envergonhados, é fácil dizer que Deus é cruel, que não intervém ou que não se importa. Mas Ele sempre atua para nos restabelecer por meio da sua aliança de amor. Veja, em todos os momentos em que Gomer sofreu, foram várias as situações. Todas as vezes em que a sua vida havia chegado num limite em que ela já não conseguia mais, de repente, viver ou enfrentar algumas situações que poderiam até colocar em risco a sua própria vida, Oséias entra em cena, vai lá, resgata, traz de volta, com amor, esquecendo aquilo que havia acontecido no passado. É assim que Deus age. Deus nunca desiste de nós. Não existe uma única vez em que o Senhor Deus vai olhar para um ser humano e dizer: agora você se colocou nessa situação, se vira. Deus sempre está lá, sempre disposto a dar uma segunda oportunidade, terceira, milésima. Às vezes nós somos capazes de poder perdoar uma pessoa uma vez, duas vezes, três vezes, mas chega um determinado momento que a gente diz assim: olha, eu já não vou te perdoar mais. Quantas vezes você vai fazer a mesma coisa comigo? Para Deus não existe limite na sua capacidade de perdoar. Qual é o risco que corremos diante dessa situação toda? O mesmo que Gomer. Houve um momento em que ela se afastou tanto que a morte acabou por chegar
e ceifar a sua vida. A partir desse momento, todo o trabalho que o Osés havia feito por ela acabaram sendo lançados por terra. A mesma história aconteceu com Israel. O que acabou acontecendo foi que já nos dias do último rei de Israel, que tinha o mesmo nome do profeta, o rei Osés, a Síria, um reino do extremo norte, invadiu o país, conquistou Samaria depois de 3 anos de cerco, onde tantas situações complicadas aconteceram, inclusive até mesmo casos de canibalismo que aconteceram quando a comida acabou dentro da cidade de Samaria. E aqueles que foram aprisionados, que não morreram através do cerco, foram espalhados por todo o mundo naquela época e nunca mais se reuniram como nação. Deus é responsável por isso? Claro que não. Tudo que ele podia fazer por seu povo, ele fez. Essas são algumas das lições que nós podemos aprender através da história de Osés. Com certeza não foi fácil para Osés viver isso, mas essa experiência de Osés conseguiu trazer ao povo de Israel, um vislumbre do que Deus queria fazer em relação a eles. É claro que muitas pessoas, através dessa história de Osés, acabaram se voltando para o Senhor Deus. Ela White, quando vai comentar essa mesma história, ela vai mencionar que houve muitas pessoas que compreenderam como eles estavam fazendo com que Deus sofresse diante do relacionamento de aliança que haviam estabelecido com Deus e as sucessivas quebras que eles estavam fazendo e se voltaram para o Senhor. Nem todos, é claro, fizeram isso, mas muitos ouviram a mensagem do Senhor quando compreenderam: puxa, é isso que eu estou fazendo com Deus. Eu gostaria de agradecer a Deus por esse amor incondicional que Ele oferece a cada um de nós. E, ao mesmo tempo, porque Ele nunca, absolutamente nunca, desiste de nenhum de nós. Mas gostaria de desafiá-lo nesse momento a pensar na sua relação com Deus. Se de repente você não tem vivido a mesma história de infidelidade que Gomer viveu em relação ao profeta Osés. Se essa é a sua realidade, volte-se para Deus agora, enquanto ainda é tempo. Eu quero orar com você. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Teu amor para conosco não tem fim. Perdão, porque muitas vezes traímos a Sua confiança. Ajuda-nos a podermos entender esse amor e responder à altura a Ele. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?